Atitudes basilares. Segunda carta de Timóteo. É a nossa carta que estamos olhando com este grande tema, ou este pequeno tema, atitudes basilares. É uma carta sobre isto. O apóstolo Paulo escreve esta carta num momento crucial da vida dele, da sua prisão. E nós vamos continuar sendo abençoados por esta carta, hoje focando no capítulo 2. Vamos focar então do verso 8 ao verso 13. 2 Timóteo 2, 8 a 13. Aí está essa carta que o apóstolo Paulo escreve por volta do ano 67 depois de Cristo. Lembrando, ele se converteu, uma conversão muito marcante, não é? Houve uma intervenção da manifestação da presença de Deus na vida dele quando ele ia para Damasco perseguir cristãos, perseguir a igreja, e ali o Senhor interviu na vida dele e o chamou para o apostolado que ele exerceria anos mais tarde. Não dura para ele era resistente, era anticristo, anti-igreja, aferrado à sua tradição judaica, e Deus intervém na vida dele no ano 34. Passam-se os anos, e finalmente ele começa a exercer o seu apostolado, viagens missionárias, por volta do ano 50. E nesta primeira viagem dele, narrada em Atos, ele passa pela cidade de Timóteo, volta numa segunda viagem ali, por volta do ano 52, a esta cidade, e a partir dali Timóteo integra a equipe de Paulo, ainda bem jovem, então por volta aí de 52. Bem, o tempo passa e o apóstolo Paulo acaba preso em Roma entre 60 e 62 depois de Cristo. Então veja bem, se Timóteo integrou a equipe dele ali por volta de 52, estamos falando agora de muitos anos mais tarde, 62, Paulo está preso em Roma. Dessa prisão ele sai livre, foi uma prisão mais suave porque foi domiciliar. Paulo vai exercer seu trabalho mais algum tempo, mas ele é preso novamente por volta do ano 65, debaixo do reinado de Nero, e Paulo é condenado à morte. E nesta vez não foi uma prisão domiciliar, mas uma cadeia complicada. A prisão difícil em Roma, escura, cela isolada, etc. Se você visitar Roma, lá está o que dizem ter sido a prisão de Paulo. Não sei quanto de certeza se tem disto, mas sabe-se pela tradição, os escritos aí após a Bíblia, alguns registros que foi uma prisão ali, um ambiente muito difícil. Mas, enfim, não somente essa dificuldade toda, mas condenado à morte. Nero o condena à morte, ou o tribunal debaixo de Nero condena à morte. E Paulo é levado à morte, sabemos, por volta do ano 67, porque Nero acaba se suicidando em 68. Mas, enfim, é neste momento, nesta prisão, e já com a pena de morte, que Paulo escreve a Timóteo, este que foi treinado por ele para ser então aí um assessor dele, exercendo até um trabalho pastoral de assessoria a Paulo. Paulo tinha enviado Timóteo à cidade de Éfeso, grande cidade de Éfeso na época, e Éfeso fica hoje na Turquia, seria a Ásia Menor naquela época, e Timóteo está lá e recebe esta carta de Paulo, que é a segunda que Paulo escreve a Timóteo. A primeira carta ele escreveu na primeira prisão, 60, 62. Esta aqui, por volta então aí de 65, 67, Paulo escreve a Timóteo, agora nessa outra condição. E então é uma carta de um momento pesado na vida de Paulo. E aí ele tem o foco nesta carta em Timóteo. Hoje já não mais um jovem, já um adulto. E Paulo, então, numa palavra assim escrita derradeira, vai colocar para Timóteo algumas exortações de atitudes, posturas que ele não pode esquecer de ter na sua vida, no andar com Cristo. Tempos difíceis, desafiadores para ele, para Timóteo também. E então é uma carta para mim e você, na palavra de Deus, sobre a nossa necessidade
de termos certas atitudes basilares. Você as tem? Ouça a palavra do Senhor. Nós vamos então focar aqui no capítulo 2. Mas antes vamos lembrar um verso que temos escolhido nesta carta, enquanto caminhamos por ela, um verso que expressa bem a mensagem, o sentido dela. Está no primeiro capítulo, o verso 7. Vamos dizer juntos: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Atitudes basilares. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Tudo isto, claro, dentro da perspectiva cristã da vida em Cristo. Agora, o nosso texto no capítulo 2, e nós vamos focar a partir do verso 8, mas está muito interligado ao que vem antes. Deixe-me começar a ler aí no verso 3 do capítulo 2. Você tem a sua Bíblia, pode abrir ali, voltar um pouquinho atrás dos versos, aí na palavra de Deus, na sua mão, e me acompanhe. Você trouxe a sua Bíblia? Então vamos lá. O verso 3, Paulo diz: suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador, que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Fomos exortados, animados, orientados por esse texto a semana passada. E em seguida vem o texto de hoje, mas está interligado. Vamos lembrar aqui o tema do verso 3, qual é? Sofrimento. Suporte comigo os meus sofrimentos. E aí ele traz 3 metáforas para ilustrar o nosso desafio nesse mundo de vida cristã. Quais são as metáforas? Soldado, atleta e lavrador. 3 empreendimentos desafiadores, não é assim? O soldado, que tem que se dedicar primeiramente, exclusivamente à sua causa para a qual ele foi alistado. O atleta, que precisa se dar em disciplina de treinamento e se aplicar e também competir assim. E finalmente o lavrador, sabemos o trabalho do lavrador como é, trabalho difícil, mas ele tem aqui promessas, não é? Porque o atleta que fizer o melhor, ele é coroado. E o lavrador, depois de todo o suor, de todo o trabalho, o final é o frutos e a colheita. Mas, enfim, tudo envolve o sofrimento. E aí ele continua falando no verso 8. Vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos receber a palavra de Deus nesta noite? Que todo o cansaço possa ser colocado de lado e Deus lhe dê uma mente alerta e o Espírito Santo lhe dê um coração aberto para a palavra, que ela o edifique nesta noite. Diz assim, ouça: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Verso 8 diz: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. Lembre-se de Jesus Cristo, pelo qual sofro, diz o verso 9. Estou preso como criminoso. Em 500 mil memórias. Fiz isso numa pesquisa rápida, não sei qual é o abalizamento disto, a precisão,
mas a verdade é que quando você começa a ler sobre o cérebro humano, é impressionante as capacidades que ele tem. E veja esta aqui, você chega aos 75 anos, você tem 1.500.000 memórias. A preocupação dos anos avançados é sempre a perda de memória, não é verdade? E nos nossos dias, por causa dos estudos, há uma consciência maior disso, e está muito no ar. Mas também eu fico pensando, não é? Qual cérebro que aguenta 1.500.000 memórias? É coisa demais. Mas, enfim, aí está um fato de que o ser humano é marcado por memórias. É um fato isto, é parte integrante do existir do ser humano, ter todas essas lembranças em si, e fica com ele. Mas memórias têm, muitas vezes, funções, impactos muito marcantes. Todos nós já ouvimos a expressão, quem for brasileiro, siga-me. Isto foi dito por Duque de Caxias, que na época era um senador e general, e ele liderava tropas do Brasil numa guerra contra o Paraguai, em 1868, e ele está ali numa divisa, um riacho chamado Itororó, e a batalha do Itororó acontece ali, a coisa é ferrenha, eles lutam desde muito cedo, até já no meio da tarde ali, e a coisa está complicada, e Duque de Caxias, depois de 3 tentativas com o seu exército de ser derrotado, ele simplesmente sobe num cavalo, empenha a sua espada e entra na ponte pequena que havia ali e grita esta frase, segundo a testemunha de um oficial que lá estava. Essa frase ficou, não é verdade? E eu creio que a maior parte de nós conhece essa frase, e ela é uma citação que se traz sempre que se quer lembrar o desafio e a responsabilidade de ser um cidadão desta nação. Então, a memória ficou desde aqueles dias até agora, esta memória desta frase, e impacta. Há uma outra frase que impacta outro povo, é a frase dita em 1836, quando lá no estado do Texas houve a Batalha do Álamo. Naquela época o Texas pertencia ao México, mas o México estava mudando a sua política administrativa para uma centralização, tirando a liberdade daquilo que seria o tipo de províncias, e os texanos reagiram, consideraram isso uma opressão. E a primeira resistência se deu ali neste lugar, que era tipo daquela missão católica para trabalhar com os nativos, foi transformado ali numa guarnição, num pequeno forte de resistência, e ali 180 texanos estavam e foram cercados por uma grande tropa mexicana. E a batalha ficou ali por 13 dias, e finalmente todos eles foram aniquilados, um conseguiu fugir, levar a mensagem, e a partir disto, todos os outros texanos ficaram encorajados a resistir. E o grito de batalha era este: lembra-se do Álamo. Ali, 179 pelo menos deram a vida. Lembre-se do Álamo, frase que ficou na história, na memória. E isto sempre então traz uma inspiração para os cidadãos daquela região, cidade, etc. Mas enfim, memória. Memória é algo que faz parte da nossa vida, tem um impacto muito grande. E nós lutamos para ter uma boa memória. E a palavra de Deus fala a você nesta noite: preserve a memória. Quando você pensa em vida cristã, se você tem preocupação com a memória, se você exercita sua memória, se você é impactado por muitas memórias, nunca se esqueça que essa capacidade que Deus lhe deu deve, acima de tudo, ser aplicada à sua vida com Cristo. A vida com Cristo envolve memórias. Aqui diz o apóstolo Paulo que lembre-se de Jesus Cristo.
Lembre-se de Jesus Cristo. O texto é sobre memória. Podemos organizar a mensagem do Senhor para o nosso coração e vida nesta noite à volta desta faculdade memória. Porque aí está o verbo lembrar. Lembrar do quê? De Jesus Cristo. Lembre-se dele. Você precisa, então, preservar a memória. Você preserva a memória com tantas coisas. É preciso preservar a memória em relação à sua vida com Deus, em Cristo. Preserve a memória, mas que memória do quê? Memória sobre a memória da essência do Evangelho. Eu entendo que vivemos uma época quando isto é fundamental, é crucial para o crente em Cristo Jesus e para a igreja em Cristo Jesus. É preciso preservar a memória da essência do Evangelho. Nós temos uma tendência, um movimento que acontece dentro do chamado cristianismo, e vamos falar de igrejas aí, das diversas vertentes, inclusive da linha evangélica, vindo lá da reforma do século XVI, nós temos um movimento que está abandonando a essência do Evangelho, e está se aguando, e está se cortando, aparando o Evangelho daqui e dali, para coaduná-lo com a cultura, a tendência e o movimento da cultura dos nossos dias. E por causa disto, o Evangelho e a sua essência, então, está sendo deixado de lado. O apóstolo Paulo aqui fala, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos. Uma das coisas que está sendo esquecida no movimento, nesse adequar-se aos dias, é a questão do Cristo morto. O Cristo morto numa cruz. A cruz de Cristo está sendo abandonada. O apóstolo Paulo vai dizer, na sua primeira carta aos Coríntios, que se havia algo que ele queria que ele soubesse, e ele anunciou, era o Cristo e o Cristo crucificado. Esta é a centralidade do Evangelho. A pessoa de Cristo, sim, mas na cruz. Cristo que se dá em nosso lugar. Isso está sumindo. Aliás, conversei alguns anos atrás, eu e minha esposa, com uma pessoa conhecida há muitos anos da minha esposa, que era um músico muito habilitado, com formação na música clássica, mas que sempre se dedicou à música de igreja, tempo integral, grandes igrejas muito capacitadas nesta área. E ele foi mudando de igreja, era capacitado, convidado, mudou de uma para outra, oportunidade melhor, etc., seja lá o que for, e foi. E numa conversa com ele, e agora numa igreja em que eu já ficava meio preocupado, ele disse que na igreja ali não se cantavam mais hinos, não se cantaria hinos como Rude Cruz, o hino que nós aqui cantamos. Cristãos que estão com a vergonha da cruz nos nossos dias, isto é, do Cristo que vai à cruz, do Cristo crucificado. Em lugares como a Europa, sente-se vergonha disto. Pregações não falam disto. É considerado até ofensivo uma mensagem, um fato, de que uma pessoa foi à cruz por nós. Falam de Jesus. Tomam certas palavras de Jesus e fazem uma reflexão em cima daquilo. Mas algo que fere totalmente a cultura, porque quando você pregar na cruz, você vai pregar então sobre o quê? Sobre pecado. Que o ser humano é pecador e que a condição dele exigia a morte de Cristo, ou então não há esperança. Mas a cultura hoje é psicologizada, então não há pecado.
Nós temos conflitos emocionais, existenciais, e que temos que estudar, elaborar. Ninguém é realmente culpado. E aí as pregações, reflexões, depois de ler um texto bíblico, dão um jeito de caminhar por aí. E as pregações se tornam muito parecidas com a psicologia pop, ou como uma palestra de autoajuda, apenas usando textos bíblicos, certos toques bíblicos. E a coisa, às vezes, é jogada aberta, mas muitas vezes é sutil, e até igrejas e pregadores, que eu considero, têm visto uma tendência nessa direção. Estão esquecendo, não se lembram, não têm memória de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos. E vamos falar de como é que esse Cristo é aquele alento para o ser humano seguir um pouquinho mais em frente, animado aí na semana, e também um pouquinho mais acariciado lá nos seus conflitos interiores, e nós vamos afagar um pouquinho o ego. E a coisa fica toda aguada e não se mexe no verdadeiro problema, o problema de raiz, o problema sério. Enfim, é preciso lembrar da essência, Timóteo, de Jesus Cristo. Lembre-se dele, Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. E aí nós lemos no texto aqui, quem é esse Jesus Cristo, qual é a essência? Jesus Cristo, então, Deus feito homem. Ele é Jesus Cristo, sim, o nome é Jesus, é o nome humano dele, de nascimento. Era Deus entre nós, na forma do ser humano. Aliás, descendente de Davi, sim, a linhagem dele ia até o rei Davi, porque a promessa de Deus a Davi é que haveria um plano eterno de um reino eterno com um rei eterno. E certamente não poderia ser a linhagem de Davi. Aliás, o povo de Israel fracassou na história, no processo, e Deus, na sua graça e poder, recuperou e fez com que acontecesse a vinda de Jesus Cristo, que era o plano inicial dele. Mas, enfim, há uma linhagem sanguínea entre Jesus e Davi. Ele é um ser humano, Deus conosco, manifestado na forma humana. Uma forma real e verdadeira. Ele não era uma ilusão, ele não era uma visão. Houve uma heresia, até hoje está no ar, em alguns cantos, isto, na época aqui, chamado docética, isto é, a aparência de Jesus de humano era apenas aparência. Não era um fato verdadeiro, e por isso ficava comprometido a verdade que ele teria morrido na cruz, etc. Mas, enfim, aqui está Paulo afirmando este lado da humanidade de Jesus Cristo. Mas também ele é o Messias, aquele aguardado e prometido do Velho Testamento, porque o Messias seria da descendência de Davi. E ele é chamado não só Jesus, mas ele recebe título, tomamos como nome, mas é mais título, ele é Cristo. O que quer dizer Cristo? Messias, aquele escolhido, enviado por Deus, prometido, o meu escolhido. Nós que caminhamos no livro de Isaías, vimos bastante sobre o meu servo, o escolhido, e Jesus é este, é o Cristo prometido, é aquele que vem por nós. Ele é ressuscitado dos mortos. Aliás, a palavra aí realmente não é ressuscitado, mas é levantado dentre os mortos. Levantado dentre os mortos. E aí está o fato de que se ele é levantado dentre os mortos é porque ele estava morto. Aqui está implícito então, está apontado a morte de Cristo. A ressurreição de Jesus aponta para toda a essência do Evangelho. Cristo morreu numa cruz e havia uma razão para ele morrer. Mas ele venceu a morte, maior do que a morte, ressuscita, se levanta dentre os mortos. Mas fala também dele aqui sobre a salvação que está em Cristo Jesus. Então, Jesus Cristo é aquele que traz a salvação, ele é o Salvador, porque ele morreu na cruz. E essa história é uma história maravilhosa, porque Jesus Cristo vem anunciar, então, o último tempo, a última era, a um apontar das últimas coisas, aquilo que chamamos de escatologia. Fala aqui da salvação em Jesus Cristo, sim, a salvação que está em Cristo,
com glória eterna, diz o texto, não é verdade? Com glória eterna. Este movimento da história, Jesus Cristo, Senhor da história, a glória eterna. Então, o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, não se esqueça da essência do Evangelho. E quando nós lemos aqui, nesta carta toda, encontramos que por detrás da carta de Paulo está um tratamento de heresias, distorções da doutrina e da pessoa de Cristo que estavam sendo infiltrados lá na igreja de Éfeso. Por exemplo, no verso 18 desse capítulo, ele aponta este fato, e aqui ele está trazendo então Timóteo a se concentrar na essência ortodoxa, isto é, o que é histórico, verdadeiro da palavra de Deus sobre Jesus Cristo. Precisamos preservar a memória da essência do Evangelho. Evangelho que vai sendo desfigurado mais e mais nos nossos dias, eu friso mais uma vez. E a coisa está acelerando, e nós vamos ver ainda coisas muito interessantes aí para frente. Nós vamos ver uma porção de igrejas que estarão longe da essência do Evangelho. E eu não sou profeta, mas eu antevejo chegarmos um momento como vamos ter algumas poucas igrejas, uma minoria, que realmente vai manter-se fiel à mensagem da palavra de Deus, à essência do Evangelho. Qual é a essência do Evangelho? Sucesso? Não. É o encontro com Deus no Cristo crucificado. Ele morreu a minha morte, e um pecador condenado, miserável. E somente no encontro com Deus em Cristo, quando então eu morro com Ele, porque Ele morreu a minha morte, é que eu nasço para uma nova vida. E aí sim é que vou em Cristo, na nova vida, tratar as minhas questões, rearrumar minha vida à luz da verdade dEle e da proposta eterna dEle. Preserve a memória da essência do Evangelho. Alguém aqui que está se esquecendo disto? Alguém aqui que está se esquecendo? Que Deus mantenha a memória sua, a memória desta igreja, de forma muito viva, sobre a essência do Evangelho de Jesus Cristo. E que nós nunca venhamos a ser achados como sofrendo de um Alzheimer espiritual, e ficarmos como as migalhas da palavra de Deus que nós retiramos e desassociamos da grande essência do Evangelho. Mas o contexto aqui é um contexto de luta, não é verdade? Luta na igreja, inclusive. Já citei, ideias erradas entrando na igreja de Éfeso, desfigurando o Evangelho e a pessoa de Cristo. 18, capítulo 2, já disse, aponta isto. Mas Paulo está preso e está condenado à morte. E ele diz para Timóteo: suporte comigo os meus sofrimentos, sofrimentos em Cristo Jesus. E aqui, nos versos que nós lemos, ele diz que ele está preso como um criminoso. Sofrimento na vida de Paulo, sofrimento na vida de Timóteo. Nós estamos vindo, não é, na nossa caminhada de uma cultura onde foi muito confortável viver a vida cristã. Sociedade, a cultura não era cristã, mas era bem influenciada pelos valores básicos da ética cristã. Mas nós estamos de forma acelerada, eu citei o movimento das igrejas, imagine fora, de forma acelerada para uma cultura que se torna mais e mais anticristã. Não é que ela vai discordar. Conhecíamos a sociedade, amigos, colegas de trabalho que discordavam, não abraçavam o que nós críamos. Mas caminha-se para um outro momento, onde não se discorda apenas, mas se torna anti, se bate de frente. Quer fazer a igreja de Cristo se calar. E nós começamos a caminhar por um tempo mais parecido, não com o que vivemos por
2, 3, 4, 5 décadas atrás, mas com um tempo mais parecido com o que o apóstolo Paulo enfrenta. Lá está ele preso, como um criminoso, e a palavra criminoso é como o pior das pessoas em termos de quebrar a lei. Faz questão de frisar isto. Ele foi acusado e tratado como uma pessoa detestável, ao ponto de ser jogado lá numa cadeia fétida e com a sentença de morte. Uma cultura avessa, anticristã. E nós caminhamos mais e mais para isto. A verdade é que caminhamos para dias de mais sofrimento, sofrimento pelo Evangelho. É preciso preservar a memória da essência do Evangelho. Mas ao preservarmos essa memória, Paulo coloca aqui no pacote que nesta memória temos que preservar a memória do sofrimento pelo Evangelho. O Evangelho é a verdade do Senhor no mundo que não coaduna com a verdade. E mais se torna anti-verdade. E não quer saber e também persegue, pressiona aqueles que abraçam a verdade do Evangelho. Então é preciso lembrar que a vida cristã, que nós conhecemos de muito conforto, deve se tornar mais e mais complicada, e alguns aqui talvez diriam, eu já tenho sentido isto. A palavra é oportuna para nós. A vida no Evangelho, para a maior parte dos cristãos, se somarmos a história toda, a volta do mundo todo, para a maior parte dos cristãos foi uma vida de sofrimento por causa do Evangelho. Não porque andaram em caminhos errados. Às vezes aparece um e outro aí na nossa terra, por exemplo, que acaba tendo problemas com a lei, etc., e diz que é por causa do Evangelho. Não é, porque está andando errado. É outra história isso. Estou falando como Paulo. Está na cadeia porque ele pregava o Evangelho. Cristo crucificado e ressurreto. Joga esse camarada na cadeia e trata-o como um criminoso, um violador das leis e dos princípios da nossa cultura, do nosso pensamento. Pelo qual sofro, diz ele, pelo qual sofro. Mas é interessante ver que ele diz, pelo qual sofro, mas a palavra não está presa. A palavra não está presa. O Evangelho, esta verdade, esta essência da obra e da pessoa de Cristo é sobrenatural. Sobrenatural. Nero colocou Paulo na prisão. Paulo foi levado à morte. A palavra não está presa. Não está presa. Há um testemunho aqui, quando nós pensamos nisto, esse movimento sobrenatural, e que Paulo cria nisto. Não está presa porque ele mesmo na prisão, em toda essa condição, se dá o trabalho de escrever uma carta a Timóteo, e que hoje nós lemos, séculos depois, numa língua que Paulo nunca conheceu. E Paulo sabia que o Evangelho não era uma questão dele, mas uma ação divina. E então, há muitos outros vivendo e pregando o Evangelho. E Deus, então, faz este movimento todo. Mesmo no sofrimento, meu irmão, nunca se esqueça, a oportunidade não se encerra para o cristão viver a essência do Evangelho, anunciar a essência do Evangelho. O sofrimento, sabe o que ele fez com os verdadeiros cristãos, irmãos nossos do passado, e em alguns lugares do mundo hoje? Os torna mais fortes, mais firmes, uma fibra espiritual que nós não conhecemos. E a palavra avança. Países difíceis para ser cristão. Acabou o cristianismo? Não, os irmãos ali continuam pregando e anunciando. São muito firmes, muito fiéis, não vive nesta preguiça espiritual nossa, não vive nesta visão do Evangelho nosso, que parece mais a visão de um resort, mas ali no calor, na fogueira do embate, a palavra não está presa. Crentes que realmente entendem o sofrimento do Evangelho. Por quê? Por causa da essência.
O Evangelho é a verdade. Meu irmão, os impérios romanos deste mundo passam com toda a sua opulência, com todas as suas diversões, entretenimentos e programas. O que permanece eternamente é aquele que ressuscitou e venceu a morte. É a verdade, é esta essência maravilhosa. É maior que o sofrimento. Vale a pena ficar com Ele, mesmo no meio da oposição que enfrentamos na família, na parentela, no ambiente de trabalho, na escola, na universidade, na sociedade, no trabalho, em qualquer lugar. Porque é a verdade. Porque é a verdade. Preserve a memória. Como é que está a sua memória? Como é que está a memória desta igreja? Estamos realmente focando na essência e lembrando que esta essência é contramundo e pode nos trazer sofrimento. Lembramos disto ou não? Preservar a memória da essência do sofrimento, mas louvado seja Deus da fidelidade do Evangelho. Paulo fala que o trabalho dele é pelos eleitos da salvação. Há uma garantia. Nós somos chamados no Evangelho pelo poder, pelo chamado divino. Deus se voltou para nós. A salvação não é uma obra humana. E por isso, ela é eficaz em nos vivificar. E aqui ele entra com estes textos, essas afirmativas que se entende ser um hino, como já afirmei. E ele vai dizer, se morremos com ele viveremos. Fico imaginando como é que era esse cântico. Capítulo 6, quando ele vai buscar inclusive a figura do batismo, sepultados com ele, renascidos nele. Quando nós nos encontramos com Cristo, de verdade, o Senhor toca a nossa vida em Cristo, Cristo crucificado. Nós morremos com Cristo pela fé. Eu entendo que Ele morreu a minha morte, que era necessário, e eu preciso desta morte dEle no meu lugar. E ali então há o quê? Uma consciência profunda da minha condição de condenado, fracassado, diante de Deus. E minha necessidade profunda de que Cristo morresse por mim, ou não há esperança. E ali então eu sou levado a uma humildade muito grande, daquele que está desprovido de qualquer recurso e possibilidade, e precisa de misericórdia e graça, precisa aceitar que Cristo morreu por ele, e ali então chega a nova vida, ou vivificar em Cristo. Se morremos com Ele viveremos, e uma nova vida então para sempre eterna, porque este Cristo é levantado dentre os mortos. E mais, chega à nossa vida o propósito, a certeza de um propósito. Se perseveramos com Ele reinaremos. Este mundo há de passar. Tudo aquilo que nos intimida e nos traz sofrimento, ou há de nos trazer sofrimento, haverá de passar. E passar mais rápido do que pensamos. O que há de permanecer é o reino do Senhor eterno. Paulo fala sobre a salvação com glória eterna aqui no verso 10. Se perseveramos com Ele reinaremos. Veja aí a fidelidade do Evangelho, esta eleição que o Senhor faz, esta transformação tremenda que só Ele pode fazer na cruz, no Cristo crucificado. E esta vida agora que tem um propósito eterno, se perseveramos, reinaremos com Ele. Mas, e finalmente aqui, quando pensamos na fidelidade, a última linha é uma obra infalível. Ele diz que se o negarmos, Ele nos negará. E aí está falando daquele que apostata da fé, abandona, nega Cristo. Mas o Paulo encerra com a linha que eu e você precisamos, Timóteo precisava, todo cristão precisa diante do desafio de viver o Evangelho, de um mundo oposto,
e ficar com a essência do Evangelho. Ele termina aqui dizendo, no verso 13, se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Louvado seja Deus por isso. Aqui está falando da nossa caminhada, tantas vezes imperfeita. Tantos momentos quando nós não abandonamos Cristo, mas ficamos aquém. Momentos quando eu e você não correspondemos com a fidelidade que deveríamos corresponder. Temos momentos, e espero que a maior parte da nossa vida seja um momento de fidelidade, mas conhecemos a nossa fraqueza, conhecemos de que material nós somos feitos, e se há oposição, sofrimento e tentação, como somos suscetíveis, não de negá-lo, porque aí ele negará, mas essas infidelidades que se encontram em nossa vida, nós não olhamos para nós no Evangelho e dizemos por nós, em nós, é que tudo isso acontece e há de ser. Não, é na misericórdia, na graça do Cristo que morreu por nós na cruz e ressuscitou. Não ceda, fique. E na sua fraqueza, e você olha para o mundo e para si, não encontre descanso nas suas forças, você não será suficiente. Encontre descanso e esperança na fidelidade de Deus que encontramos no Evangelho. Tudo Ele fez por nós na cruz, nada falta. É preciso preservar a memória do Evangelho. Que o Senhor mantenha a sua memória muito viva e você possa responder à palavra de Deus em toda a sua caminhada. E se chegar um momento e você de repente se achar e notar que você não está na fidelidade que deveria estar, lembre-se da fidelidade dele, que não o nega, não o joga fora, e dê a meia volta de um grupo de amigos, 3, 4 famílias, que planejaram fazer uma viagem para a Disney, e aquilo já vinha de meses sendo preparado, e foi chegando a época, aí começaram a ter uns encontros, e todo mundo foi ficando mais e mais entusiasmado, e todo mundo junto, 3, 4 famílias amigas, e passaram um tempo lá, aquela coisa toda, não é? E ouvi da história que chegou o dia, todos ali a embarcar no aeroporto, e um não tinha chegado, e veio um telefonema: nós esquecemos de renovar o nosso visto. Os outros foram, eles ficaram. Esqueci. Nossa vida seja um momento de fidelidade, mas conhecemos a nossa fraqueza. Conhecemos de que material nós somos feitos. E se há oposição, sofrimento e tentação, como somos suscetíveis. Não de negá-lo, porque aí ele negará. Mas essas infidelidades que se encontram em nossa vida, nós não olhamos para nós no Evangelho e dizemos por nós, em nós, é que tudo isso acontece e há de ser. Não, é na misericórdia, na graça do Cristo que morreu por nós na cruz e ressuscitou. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois ele não pode negar a si mesmo. Aquilo que ele prometeu e aquilo que ele começou, ele vai terminar. Irmão, preserve, minha irmã, a memória da fidelidade do Evangelho, da obra de Deus. E no meio das lutas, fique com a essência, seja qual for a oposição até o sofrimento, não ceda, fique. Na sua fraqueza, e você olha para o mundo e para si, não encontre descanso nas suas forças, você não será suficiente.
encontre descanso e esperança na fidelidade de Deus que encontramos no Evangelho. Tudo Ele fez por nós na cruz, nada falta. É preciso preservar a memória do Evangelho. O Senhor mantenha a sua memória muito viva e você possa responder à palavra de Deus em toda a sua caminhada. E se chegar o momento e você, de repente, se achar e notar que você não está na fidelidade que deveria estar, lembre-se da fidelidade dele, que não o nega, não o joga fora, e dê a meia volta e restabeleça sua comunhão com o Senhor e firme a sua fidelidade com ele outra vez. Olhe sempre para a fidelidade dele no meio dos desafios deste mundo. Preserve a memória. Ouvi de um grupo de amigos, 3, 4 famílias, que planejaram fazer uma viagem para a Disney, e aquilo já vinha de meses sendo preparado, e foi chegando a época, aí começaram a ter uns encontros, e todo mundo foi ficando mais e mais entusiasmado, e todo mundo junto, 3, 4 famílias amigas, e passaram um tempo lá, aquela coisa toda, não é? E ouvi da história que chegou o dia, todos ali a embarcar no aeroporto e um não tinha chegado e veio um telefonema. Nós esquecemos de renovar o nosso visto. Os outros foram, eles ficaram. Esqueci. Meu irmão, você não seja achado esquecido. Quando nós caminhamos com Deus neste mundo rumo à glória eterna, seja qual for o sofrimento, você se lembra da essência do Evangelho, da fidelidade de Deus. E você seja achado presente naquele dia glorioso lá também. Vamos orar, vamos à presença do Senhor.